Queridos, permitam-me que eu vos cumprimente na paz do Senhor Jesus Cristo. Quero aproveitar o ensejo que os irmãos estão em pé para lermos a palavra do Senhor e depois fazermos algumas considerações. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo de número 5, versículos 1 e seguintes. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1 e seguintes. Quantos acharam, digam amém. Diz a palavra do Senhor. Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes costumava ficar uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Esperavam o movimento das águas. De tempo em tempo, um anjo descia e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque depois do movimento da água sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem inválido havia 38 anos. Quantos anos? Quantos anos? Jesus, vendo deitado e sabendo que estava naquele estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O versículo 7 diz assim: respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, e enquanto tento entrar, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, pega a tua cama e anda. Imediatamente o homem foi curado, pegou na sua cama e pôs-se a andar. E aquele dia era... Que dia é hoje? E então hoje é um sábado de milagres. Diga, irmão, ao seu lado: hoje é sábado de milagres. Até parece que ensaiamos. Quero um grande coral aqui. Hoje é sábado de milagres. Mais uma vez, o inferno não ouviu. Terceira e última vez. Tenham a bondade de sentar-se. Deus abençoe a todos. Queridos, eu quero externar os meus agradecimentos a Deus pela oportunidade que Ele me concede de estar no maior congresso de missões do planeta Terra. Quero igualmente honrar, saudar Pastor Cisino Bernardino por esta oportunidade que ele nos concede. Pastor Cisino Bernardino, o incontornável patriarca da fé e das missões. Os meus agradecimentos também ao pastor Alinson Bernardino. Louvo a Deus pela sua vida. Louvo a Deus pela vida do pastor Reuel Bernardino. Louvo a Deus pela vida do pastor Edgar, meu amigo, pastor Ngangula. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Também quero agradecer pastor
Alex Gonçalves, pastor Júnior Trovão, esses homens de Deus, autênticas arcas do Senhor, estiveram lá em nosso país, Angola. Nós realizamos uma extensão dos Gideões missionários lá em Angola e foi bênção. Angola é uma das 7 maravilhas do mundo. Pastor que estiveram conosco lá nesta semana de bênçãos, foi de facto uma semana maravilhosa. Sentimos ali a presença do Senhor, o poder de Deus que se moveu naquela cidade. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Então, muito obrigado a todos, companheiros. Também quero agradecer, pastor lá em Angola, reverendo Joaquim Manuel, meu pai biológico, conhecido como Pai Abraão. Ele é o conselheiro nacional da Assembleia de Deus Pentecostal. Também agradecer reverendo Francisco Domingos Sebastião, o vice-presidente da nossa convenção geral. A todos, a minha família, a minha esposa, Deus abençoe a todos. Amém. Havia entre os judeus 7 festas sagradas, 3 das quais eram principais e capitais: a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes, também conhecida como a festa das colheitas, e a festa do tabernáculo. A Bíblia silencia e não fala qual dessas 3 festas se tratava. Jesus Cristo, ele vai a Jerusalém e participa dessa festa. Em frente ao templo havia o tanque Betesda, que quer dizer casa de misericórdia em hebraico. E Jesus, ele chega dentro deste templo, dentro do local, e no templo, no local, havia 5 alpendres. E dentro dos 5 alpendres, uma multidão de inválidos, doentes, coxos, esperando pelo movimento das águas. Jesus, no sábado, ele visita esse hospital, entre aspas, e depara-se com a situação deste homem paralítico. Havia 38 anos. A Bíblia não fala, mas eu penso, eu deduzo, eu aquilato, eu analiso que este homem havia gastado tudo o que ele possuía. Verdadeiramente, ele procurou vários lugares para tentar encontrar uma solução para a situação a que ele passava, e não encontrou absolutamente nada. E a situação saía do pior para o péssimo, e do péssimo para o paupérrimo. E havia problemas nele mesmo. E então ele vai até a casa das misericórdias. A frustração crescia, o desespero era enorme. Quando ele chega na casa de misericórdia, e quando ele tentasse entrar no tanque, outro entrava antes dele. Imagina a situação que aquele homem passava. E ele agora tenta descer ao tanque, mas torna-se impotente para descer ao tanque. Quem quiser subir, primeiro terá que descer. Ele não podia fazer absolutamente nada. A Bíblia vai dizendo no livro de João, capítulo 15, versículo 5, Jesus mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Quem quiser subir nesta manhã, primeiro tem que descer. Quem quiser subir nesta manhã, primeiro terá que descer. A bênção está no descer. Primeiro é descer para depois subir. Primeiro é descer para depois subir. Há muita gente hoje que só quer subir. Não, só sobe no púlpito quem primeiro desceu na oração. Só sobe para pregar quem desce no
jejum, só soube para falar da palavra quem desce na presença do Senhor. Já estou a sentir as primeiras gotículas do poder do Espírito Santo. E é por isso que eu disse, hoje é um sábado de milagres. Ele torna-se impotente para descer ao tanque. E aqui já gravita o primeiro pensamento desta manhã. Já gravita a primeira lógica, o primeiro pensamento desta manhã. O tempo de espera passou quando Jesus chegou. Ele esperou o pastor Edgar 38 anos. E o pensamento é, o tempo de espera passou, terminou, quando Jesus chega. Quando Jesus chega, a dor termina. Quando Ele chega, o poder também chega. Quando Ele chega, a doença vai embora. Quando Ele chega, o poder chega. Quando Ele chega, a cura chega. Quando Ele chega, chega a libertação. Quando Ele chega, chega milagres. E Ele está aqui nesta manhã para realizar o milagre em sua vida. Quem crê nisso, levanta a mão e glorifica o nome dEle. Quando Ele chega com a bênção. Quando Ele chega com milagres. Quando Jesus chega, a situação que era crítica e caótica, que era bem desfavorável, torna-se numa situação favorável e o milagre acontece. Certo dia, Jesus vai até a cidade de Naim. E havia naquela cidade uma viúva de Naim, sem nome, viúva de Naim. Naim quer dizer linda, beleza. Aquela mulher, a viúva, ela estava numa cidade linda, porém estava triste. Ela perdeu 2 batalhas contra a morte. Quando a Bíblia fala que aquela viúva, filho único, é porque antes a morte já havia chegado e levou, o seu marido. Passaram-se vários anos e a morte volta outra vez. Isaac pega seu filho único. E parece que eu estou vendo o dia do funeral, o cortejo fúnebre. Fala as escrituras sagradas que no cortejo fúnebre provavelmente estavam ali familiares, amigos, pessoas entes queridas daquela mulher. E a mulher estava a capitanear aquela caravana, que eu chamo a caravana da morte. E lá ia a mulher em frente à caravana, e atrás dele uma série de pessoas dizendo, coitado da mulher. Há anos atrás enterrou o seu marido, e agora é o seu filho. Que situação desta viúva de Naim. E lá vinha ela capitaneando aquela caravana da morte. E saía a caravana da morte para levar o cadáver, o funeral, para fora da cidade. A Bíblia fala que o cemitério de Naim estava na porta da cidade de Naim. E lá via aquela mulher caminhando, chorando, desamparada. E vinha saindo de Naim para fora de Naim. Do outro lado da cidade, do lado de fora da porta da cidade, vinha outra caravana. E nesta caravana era capitaneada por Jesus Cristo. Jesus vinha com uma grande multidão e os seus discípulos. Veja, a caravana da morte saía de Naim para fora de Naim. Havia outra caravana liderada por Jesus Cristo, que eu chamo a caravana da vida, que saía de fora para dentro da cidade. Quando chegam na porta de Naim, houve um choque entre a caravana da morte e a caravana da vida. Na caravana da morte estava a viúva, na caravana da vida estava Jesus. Quando Jesus depara-se com a caravana da morte, Jesus fala, ei,
para! Quando Jesus disse para, a caravana da morte parou. O estado de decomposição física do cadáver também parou. O coração parou de apodrecer. O fígado parou de apodrecer. O estômago parou de apodrecer. Jesus Cristo disse: ei, para! Eu chamo aqui a parada de Jesus. Quando ele parou, a própria morte se pôs em pé. Estava ali o dono da vida. Estava ali o Senhor que tem poder no céu e na terra. Estava ali o Jeová poderoso. Parou tudo. O que é que está a atormentar a tua vida? O que é que está a dificultar a tua vida? Hoje tenho palavra de fé para você. Vai parar muita coisa em sua vida. Vai parar as perseguições. Vai parar as frustrações. Vai parar o desânimo. Vai parar tudo. Parou. Agora veja. Jesus se aproxima ao esquife e olha para o cadáver. Havia um suspense total. Quem é este que mandou parar o cortejo? O cemitério estava na porta da cidade fora. E aquela mulher ia saindo mais uma vez.